mesmo de sangue, de pé no chão, da gema, eu nunca me importei com isso. Entendeu? E até hoje, ainda tem muitos que... Porque eu tenho muitas amigas, como Claudete, Analés, que é trazer a cultura para dentro do colégio. Mamãe negra. Eu era muito ignorada por isso. E eu não me importei por isso. Sou quilombola, meu quilombo é para lá da entrada de Itapé-Curumirim, Santa Rosa dos Pretos. Eu não tenho vergonha de dizer para ninguém. Essa cambada de aluno veio aqui por conta de um projeto que a gente está fazendo sobre a consciência negra, né, sobre o Zumbi dos Palmares, que é dia 20 de novembro. A gente vai fazer algumas perguntas para a senhora. Sim. Como era a manifestação cultural no SEM, logo quando chegou aqui? Como era a manifestação cultural? Minha filha, era um pouco difícil. Até hoje ainda tem um preconceito. O festa cultural era só gincana e quadrilha. Eles não tinham outra dança, não tinha boi e tinha a Umbanda. Você sabe o que é Umbanda? Não? Sabe, não? A Umbanda é esses terreiros que tem aqui. Hoje, se vocês me verem, ixi, tia Lúcia estava lá no terreiro. Sabe por que eu vou? Porque eu sou querida. Me criei em São Luís. E eu entrei no boi da Maioba e não abro nem potreiro. Que vi. O meu boi lá em São Luís é Maioba. Macumba. Fala porque eu gosto de tambor, porque na minha cidade a gente sabe. Em São Luís é tambor de crioula, é cacuriá, é tudo. E não se vê, tá batendo tambor na cultura. E aqui eles têm essa discriminação e eu não me importei, não me importo, porque eu sou negra, sangue. Fiz o grupo de capoeira, eu fiz aqui, danço capoeira, não jogo mais com meu afilhado, porque fui ofendida da cobra, a perna não dá mais para fazer. Mas tenho orgulho de ser tudo isso. Tem essa diferença muito grande de São Luís para cá, para Tem. Jesus? Por que a senhora acha que tem essa diferença? Porque eles vê passar na televisão e eles rejeitam aqui. Entendeu? Agora, depois aquele programa Encanto do Maranhão, que eles ficaram mais assim, né? Porque eles não sabiam lenda do boi, não sabiam, eles não sabiam não, ou não queriam entender, né? Aí hoje eles já entendem um pouquinho porque vieram fazer aquele teatro aqui. Ai, brilho da noite, esse aqui é o de o outro é de promessa, né? Esse aqui é uma de São João. Lá vai brilho da noite, causando uma grande admiração, no som da matraca, na voz de uma canara cantador. Lá vai o meu batalhão pensar, lá vai meu touro dominador. Lá vai o meu batalhão pensar, lá vai meu touro dominador, porque ele que domina. Se você tinha uma relação boa com seu avô, como que era?
avô era uma relação muito especial, porque nós somos 3 filhas, né? Somos 3 meninas, e nós somos criadas pelo nosso avô, porque a nossa mãe não se casou e aí teve a gente e aí ele que cuidava da gente. Então, assim, a nossa referência paterna, tanto minha quanto das minhas irmãs, é do nosso avô. Então, assim, eu lembro dele com muito carinho, muito cuidado. Ele era avô, mas também era pai. E ele cuidava muito bem da gente. Sempre cuidou muito bem de mim, das minhas irmãs, dos meus primos, que são primos irmãos também. Então, assim, a nossa relação com ele é uma relação de muita saudade. Ó, pra você ter uma ideia, eu sou evangélica há 20 anos. Mas quando eu ouço Vovô Meu Boi, Toada, eu sempre choro, porque eu sempre me lembro dele, porque a gente lembra dele cantando. Meu avô era católico, praticante. Ele foi um dos fundadores da Igreja Católica, da primeira Igreja Católica. Ele foi um dos construtores, né? Era um homem de muita fé, era um homem muito alegre, um homem muito feliz, uma pessoa muito solícita, uma pessoa que amava cuidar das pessoas, gostava de cuidar das pessoas. A nossa casa, eu sempre me lembro que a nossa casa era sempre muito cheia de gente que não eram nossos parentes. Pessoas assim que eu passando no meio da rua, ele chamava um idealista. Eu assim, gosto de pensar nele assim, um homem que tinha um ideal e ele era um bom pai, e eu não sei como é que ele era com o marido, porque quando as minhas avós morreram, porque ele foi viúvo 2 vezes, eu ainda era criança, mas assim, as lembranças que eu tenho do meu avô são as melhores possíveis, sempre. Para você, qual é a importância do Dia Nacional do Zumbi com a consciência negra? Eu acredito, assim, eu sou um pouco cética contra essas coisas, né? Mas eu acredito que todos os dias são importantes. Todos os dias. Todas as pessoas merecem respeito, todas as pessoas merecem ser reconhecidas. Independente da sua cor, da sua raça, da sua cor, não importa. Do seu gênero, né? Todas as pessoas precisam ser respeitadas. Mas eu também me sinto lisonjeada com esse dia. Eu não posso dizer que eu não me sinto. Eu me sinto lisonjeada porque, assim, na verdade, quando a gente fala sobre nós, sobre o brasileiro em si, tem muita gente que diz assim, eu sou contra o sistema de cotas. Eu não sou contra o sistema de cotas, eu sou totalmente a favor do sistema de cotas. E eu acredito que é um dia especial. Como a senhora se sente sendo neto do primeiro morador de Mogi das Selvas? Eu me sinto muito orgulhosa, muito lisonjeada, fico sempre muito feliz. Quando a Claudete me convidou, eu aceitei de cara porque eu lembro que meu avô sempre recebia as pessoas lá em casa para fazer trabalho de escola, quando foi para fazer o livro de Bom Jesus, ele deu várias entrevistas para o Isaías, né? Então, assim, ele sempre teve muito prazer de contar a história de quando ele chegou, com o meu tio, e os 2 tios meus que já faleceram, que foi o tio Pedro e o tio Zé da Beira, e com o meu outro tio também, que eram adolescentes, né, quando chegaram aqui. Então, ele sempre teve muita alegria de contar essa história. E eu também tenho muita alegria de contar essa história. Todas as vezes que alguém me pergunta, eu me sinto muito feliz, muito lisonjeada. E eu tenho muitas lembranças dele, do meu avô, Emanuel dos Santos Gonçalves, senhor Neto. E assim, enquanto a gente puder estar contando essa história, a gente vai contar aí. Porque essa tradição de contar não ficou com ele. Passou para ti. Como é a tua relação com os teus filhos para que essa memória dele, mas que não só dele, mas da tua família se perpetue aqui? Tu passa essa ideia de vamos continuar contando, vamos continuar colaborando? Sim, tanto eu como os meus tios, né? A gente sempre fica alimentando a história. Por quê? Porque eu acho muito importante. Eu não quero que essa história se perca. Eu não quero que se esvaia com o tempo, que com o tempo ninguém saiba quem é. Não quero que o nome do meu avô seja só um nome no muro do ginásio. Eu quero que todas as pessoas saibam. Foi principalmente por isso que eu vim, porque eu acho importante, sim, a gente perpetuar a história. Eu tenho 50 anos, sou casado, tenho 2 filhos, um neto. Sou técnico de enfermagem, sou agente comunitário de saúde, sou professor, graduado
em Ciências e aplicada em Biologia pela Universidade Estadual do Maranhão. E nesse momento eu não estou exercendo a função de educador, mas é algo que me encanta. Eu sei que a transformação do país vem pela educação. Eu morei em povoados. Eu nasci em povoado aqui no município de Santa Luzia, no município de Tufilândia. E diante das situações que minha mãe é analfabeta, meu pai sendo analfabeto, e aí nas décadas de 70 e alguma coisa para 80, a grande dificuldade de você se adaptar em alguma situação, porque não tinha terra, então você era intitulado como nômade, entendeu? E aí nessa situação a gente vinha andando em várias cidades, caçando meio de sobreviver, e viemos parar aqui em Bom Jesus das Selvas. Rapaz, a representação negra na nossa cidade, não tão pouco como no estado, no país, ela é fundamental, porque nós somos sabedores, vocês são sabedores que nós somos afrodescendentes de escravo e negro, entendeu? Então, o homem ou a mulher, nós temos que assumir o que nós somos. Esse pigmento aqui da pele, ele não define o caráter de um homem. Não estou falando que pessoa de pele branca não tem caráter, tem. Agora você tem que assumir que você é negro e levantar a bandeira de que é negro, porque nós somos sabedores que nós vivemos num país ainda, infelizmente, se intitula que não é racista, mas é racista. Quando você é discriminado em qualquer setor, em qualquer situação, não adianta, por mal o autoestima que tu tem, mas ele desmotiva de alguma coisa. Quando você é tratado com preconceito, com racismo, não adianta. Que tu pode até romper aquela barreira, mas sempre que tu for tocar aquele assunto, alguma situação que foi discriminada, ela atinge o teu psicológico, não adianta. Então tem que ser uma situação que tem que ser combatida. Em 1994, no dia 19 de junho, foi que aconteceu o plebiscito em Bom Jesus das Selvas. O que tem a ver? Esse plebiscito foi onde foi referendado Bom Jesus das Selvas para se tornar cidade, porque nós éramos povoados. E daí eu participei desse plebiscito. E eu contribuindo já com a sociedade. Eu não ouvi, mas eu participei. E daí então comecei a pegar o gosto por essa questão da sociedade. Aí eu sempre apoiei alguém, chegou um certo momento, em 2013, primeira vez, 2012, eu me candidatei. E aí não me elegi direto na primeira vez, mas aí fiquei suplente, assumi e fui ser secretário de saúde. Fiz um trabalho bom para a população e quando foi em 2013 ou 2016, aí a população de Bom Jesus me colocou aqui como parlamentar. Tem um projeto que te chama a atenção, que te emociona quando tu pensa que trouxe para a nossa cidade, para benefício da nossa cidade, e que é visto com bons olhos pela sociedade bonjesuense. Geral, né? Mas no início, primeiro quando foi montada aqui o Bolsa Família, eu fiz parte, eu, Cláudio Joel, Maria Lira e alguns outros, do Comitê de Combate à Fome. Certo? E aí, aqui na Câmara, eu tive a oportunidade de nós aprovar a expansão desse benefício, até criar o auxílio pelo município, para as pessoas carentes. E um outro, que foi um programa que o governo estava estudando, a questão do programa da mãe gestante, dela receber um kit de enxoval e receber um auxílio, um cartão, para receber um auxílio. Também para mim esse aqui foi encantador, porque automaticamente, quando tu faz um projeto que beneficia as mães, atinge toda a família. Para a senhora, quais são as vantagens e os desafios do ensino integral? Os desafios são grandes, né? São enormes. Todo dia a gente tem um desafio diferente, mas o maior desafio é convencer a comunidade, os pais, de que é um modelo de ensino eficaz, né? Que tem bons resultados, né? As vantagens é que ele olha muito o aluno em si, né? Ele é mais humano. Esse modelo de ensino, ele vê o aluno de forma diferente, cuida de um jeito diferente. Não dizendo que as outras escolas, os outros modelos não façam isso, mas esse é o ponto central do Mais Integral.
É ver o menino de forma diferente e cuidar dele de forma diferenciada. O aluno lá sempre é o protagonismo, é o protagonista da história, né, em todos os sentidos. Sim, para contextualizar, né? A senhora é a coordenadora no município inteiro das escolas Sim. integrais. Não, só o integral de sexto ao nono, porque agora a gente tem o integral que é creche da educação infantil e quem cuida é a Zilnete. Eu cuido do integral de sexto ao nono. Isso, do Fundamental 2, né? Isso. Tu pode falar como é que foi a recepção da comunidade quando chegou o programa aqui em Bom Jesus? Posso falar sim. Não foi muito fácil, né? Porque o novo, ele sempre assusta as pessoas, né? E os pais principalmente, porque eles iam deixar os filhos dele o dia todo dentro de uma escola. E aí a mentalidade deles era que os meninos iam estudar o dia todo. Ia passar o dia sentado numa cadeira e o professor ensinando. Só que, na verdade, o Mais Integral ele não funciona dessa forma, né? Tem os horários de estudo dentro da sala de aula e tem a parte diversificada, que já, pelo nome já diz, né? É diversificada. Então, o aluno, ele sai daquele quadrado e tem outras vivências, né? Então, foi muito difícil para a comunidade aceitar isso em 2023, quando a gente começou a implantação. Mas hoje, a comunidade já tem uma visão totalmente diferente. É até os alunos mesmo. Como a senhora se sente nesse dia de consciência negra sendo uma mulher negra? Na verdade, isso não muda muita coisa na vida do negro, né? Porque a gente vive no dia a dia situações como o negro, que não é um dia específico que vai mudar uma realidade. Mas a gente vê eu, no caso, vejo esse dia, principalmente para as pessoas que são brancas, rever as suas atitudes em relação à pessoa negra, né? E também para a gente lembrar das conquistas que os nossos ancestrais tiveram, né? A luta que eles tiveram durante muito tempo para chegar, para que hoje a gente tenha essa liberdade. As dificuldades, elas sempre vão existir na nossa vida, né? Nunca você vai dizer assim, hoje eu não tenho dificuldade, não tenho nem um leãozinho para me matar. Sempre você vai ter essas dificuldades. Mas em relação a ser negra, foram muitas, né? A aceitação em lugares que você chega e a pessoa acha que você não tem capacidade porque é negra. Entre uma pessoa negra e uma pessoa branca, a branca sempre vai ter mais oportunidade que você, mesmo que você tenha mais estudo, mais capacidade, mas você sempre vai ficar menos que o branco, né? Então, essas dificuldades, todo negro vai falar, todo negro vai te colocar, que ele sempre vai ficar em segundo plano, né? E essas dificuldades não foram diferentes para comigo, dentro da educação. Foi uma luta travada, né, para que eu fosse reconhecida como professora capaz de gerenciar um modelo de ensino, né? Não foi fácil. É a luta de cada dia. Se você olhar hoje no quadro da educação de Bom Jesus da Selva, que eu já fiz essa visão, né, já procurei saber, é muito pouco as pessoas negras e mulheres que estão dentro dessa área da educação. E cargo assim como o meu, menos ainda, né? Se a gente olhar dentro da CEMED, você tem poucos negros lá, né? Não porque eles não tenham capacidade, mas acredito que ainda não foram notados. E eu acredito que essa posição minha vai abrir porta para muitas outras mulheres negras que vão se colocar no lugar que é delas, né? Dizer assim, eu posso, eu consigo e vou fazer com que eu seja notada. Então, a melhor forma de trabalhar a educação antirracista é você notar essas pessoas e trazê-las para a visibilidade, tirar elas do anonimato, respeitando as suas características. E isso começa pela gestão da escola, passando para os seus professores e dos professores para os colegas desses alunos negros. Então, a educação antirracista ela só vai acontecer quando a gente aprender a respeitar a diferença. Então, eu virei a chavezinha e disse assim,
eu vou me valorizar. Eu não fui esperar que ninguém me valorizasse, né? Eu mesmo cheguei à conclusão que era eu que tinha que fazer isso. Ninguém vai fazer por você. E quando você faz por você, as pessoas vão notar e vão te olhar de outra forma. Andar por esse país pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei, desde o ano de 2009, 16 anos. Porque antes eu cantava, né, com meus irmãos, mas ali meio que por hobby, não levava tão a sério. A partir do ano de 2009, eu comecei mesmo a levar a sério. A música começamos com um projeto onde era eu, meu irmão e mais 2 amigos. E aí nesse delongo aí da vida, meados aí de 2014, eu gravei o meu primeiro projeto solo, né, que foi o projeto Rosalvo e Banda, onde era eu ali de frente. Aí já não tinha mais os amigos que cantavam comigo, eu de frente cantando só. Aí ficou Rosalvo e Banda, e daí a gente veio aprimorando o projeto até chegar hoje no projeto Rosalvo Rodrigues, que é o que a gente vem trabalhando aí, fazendo as divulgações e, graças a Deus, tocando em várias partes do Maranhão, né? Graças a Deus, meu estúdio tá indo muito bem, né? Vem crescendo gradativamente, porque, querendo ou não, é um negócio novo, é um ramo novo, né? Que eu decidi abrir aqui em Bom Jesus. Até porque daí, então, as pessoas, quando precisavam gravar algum serviço de áudio aqui na cidade, tinha que ir para fora, o Buriti ou a Sailândia. Porque antigamente quem tinha um era o Johnny, né? Mas aí ele abandonou a questão da produção musical e eu decidi abrir o meu estúdio, né? RR Estúdio 7, localizado ali na Vila Davi, Rua São José, e vem crescendo. E quando a gente precisa de algum... Inclusive agora eu devido na minha infância, minha infância mesmo, bem antes desse envolvimento na música, devido a ter passado muita necessidade, né, junto com a minha família, eu hoje faço um projeto, tá no 3º ano agora, o Natal Solidário do RR, é um show onde eu reúno vários amigos meus cantores e promovo esse evento. Faço um show meio que é gratuito, né? A pessoa para entrar colabora apenas com 1 quilo de alimento. E que no final toda essa programação a gente monta ali as cestas básicas e sai entregando para as famílias mais necessitadas. É um projeto meu, que eu sempre tive esse sonho, né, de fazer, e graças a Deus, através do meu talento, do meu trabalho, Deus me deu essa oportunidade, né, devido a eu ter passado tanta necessidade, me veio aquela vontade no coração de ajudar o próximo. E a gente vem fazendo isso. Achei excelente essa ação que falaste do Natal Solidário. Já tem preparativos para esse ano? Conta um pouco pra gente. Esse ano vai ser agora dia 13, né, de dezembro. Vai ter a participação dos cantores Zeca Pisadinha, do Rock Seresteiro e do Júnior Alves, velhinho da roça, um senhor que é estourado aí no TikTok, que canta muito ali de Buriticupu. E tem Rosalvo Rodrigues, né? Finalizando, fechando o show. Não tem jeito, não muda, não perdeu seu costumezinho de machucar. Morrendo de saudade, não me liga. Usa de malandragem pra eu te ligar. Sabe que o fraco sou eu. Mas vou me dar um tempo. Não vou te procurar. Eu vou dar um sumiço só pra te castigar. Quando a saudade bater vai se tocar. Que era eu que te amava todo dia, mas perdeu. Que era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu. Que era eu que te amava todo dia, mas perdeu. Que era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu. Vai ser tarde demais, problema seu. Oh! Obrigado.